Oi? E se eu dissesse que as respostas para a correria, para a ansiedade do dia a dia, não estão nos livros mais recentes de autoajuda, mas sim lá atrás, nas ruas e nos jardins da Grécia Antiga? Pois é, bora fazer essa viagem no tempo e descobrir como a sabedoria desses gigantes da filosofia pode ser um guia super prático para a nossa vida hoje. Bom, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada pela mente desses gigantes. Primeiro, a gente vai descobrir de onde vêm os nomes das escolas de pensamento. Depois, vamos mergulhar de cabeça no debate clássico entre Platão e Aristóteles. Aí, vamos desvendar o que o tal do hedonismo realmente significa. Não é nada do que parece. E claro, vamos aprender a arte do controle com os estoicos. E o mais importante, como aplicar isso tudo no nosso dia a dia. Então, para começar, de onde será que vêm esses nomes como estoicismo ou academia? A resposta, olha, é surpreendentemente simples. As maiores escolas de pensamento da antiguidade não nasceram em prédios chiques, em instituições formais, nada disso. Elas nasceram em lugares públicos, super acessíveis, onde a filosofia era literalmente uma conversa de praça. Vamos pegar o estoicismo como exemplo. O nome vem da palavra grega stoa, que significa, sabe o quê? Um pórtico, uma varanda pública. É isso mesmo, os estoicos eram literalmente os pensadores da varanda. Eles se reuniam ali, à vista de todo mundo em Atenas. Isso já quebra um pouco aquela imagem de filósofo trancado numa torre, né? Deixa tudo mais humano. E olha, essa informalidade toda era a regra. Os acadêmicos, a galera de Platão, se encontravam no jardim de Academo. Já os peripatéticos, que eram seguidores de Aristóteles, ganharam esse nome porque eles, pasmem, filosofavam andando, caminhando por aí. E os epicuristas, que a gente já vai conhecer melhor, se reuniam no jardim da casa do próprio Epicuro. A filosofia fazia parte da paisagem da cidade. E aqui está a grande virada de chave, a grande diferença. Esquece prova, esquece diploma, esquece nota. Essas escolas eram, na verdade, encontros para bater papo, para pensar sobre a vida. O foco era totalmente na comunidade, no diálogo, e não em conseguir um certificado no final. Tudo bem. Agora a gente entra no ringue dos pesos pesados da filosofia. De um lado, Platão. Do outro, seu aluno mais brilhante, Aristóteles. E a grande disputa entre eles, nada mais, nada menos que o que é a realidade. E a divergência entre os dois era total, viu? Para Platão, esse nosso mundo aqui que a gente toca e vê é tipo uma sombra na parede de uma caverna. Uma ilusão. A realidade de verdade para ele está num plano superior. O famoso mundo das ideias perfeitas. Já o Aristóteles era bem mais pé no chão. Ele olhava e dizia, não, a realidade é isso aqui, na nossa frente. Para ele, tudo era uma combinação de matéria, ou seja, do que a coisa é feita, e forma, que é o que faz a coisa ser o que ela é. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Pensa numa galinha. O Platão diria que a ideia de galinha, sabe? O conceito perfeito de galinhesa que existe lá no mundo das ideias é mais real do que qualquer galinha de verdade ciscando aqui no quintal. Essa galinha aqui é só uma cópia mal feita. Já o Aristóteles, ele estaria lá com uma lupa na mão, super interessado em estudar aquela galinha específica de carne, osso e pena. Beleza. Agora vamos para um dos termos mais mal compreendidos de toda a filosofia. Se eu falar a palavra hedonismo, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Imagino que seja algo tipo festas malucas, sem fim, muitos excessos, uma busca pelo prazer a qualquer custo, certo? Aquela vida de pura ostentação e indulgência. Pois bem, se prepara aí. A resposta é um gigantesco e sonoro não. O verdadeiro hedonismo é, na verdade, quase o oposto do que a maioria das pessoas pensa. O hedonismo de verdade, que a gente chama de epicurismo, não tem nada a ver com a quantidade de prazer, e sim com a qualidade. É a arte de encontrar o que eles chamavam de prazer sustentável, ou seja, desenvolver a competência, a habilidade de sentir alegria nas coisas mais simples, naquilo que já está na nossa mão. E que prazeres são esses, afinal? A chave é a simplicidade. Pensa só, uma lufada de ar fresco no rosto, um copo de água gelada quando se está com sede, uma garfada de arroz bem feitinho, ou simplesmente o prazer de caminhar sem sentir dor. O verdadeiro hedonista é um mestre em extrair alegria do que parece trivial, do que é acessível a todo mundo. E a regra de ouro do hedonismo mostra o nível de disciplina que eles tinham. É basicamente assim. Nunca se entregue a um prazer hoje que vai comprometer a sua capacidade de sentir prazer amanhã. Ou seja, é tudo sobre inteligência, sobre visão de longo prazo e não sobre aquela gratificação imediata que depois cobra uma fatura bem cara.
Agora, vamos falar de uma filosofia que está vivendo um renascimento gigantesco hoje em dia. E não é à toa, porque ela oferece ferramentas muito práticas para a gente lidar com a ansiedade e o caos do mundo moderno. Estou falando, claro, do estoicismo. A ideia central do estoicismo é genial de tão simples. Imagina que tudo na vida pode ser dividido em duas caixinhas. De um lado, as coisas que a gente pode controlar. Do outro, as coisas que a gente não pode controlar. Meio a meio, basicamente. E a lição estoica é tão poderosa quanto prática. Se a gente não pode fazer absolutamente nada sobre metade das coisas da vida, por que raios vamos desperdiçar nossa preciosa energia se preocupando com elas? O segredo da tranquilidade para os estoicos é focar 100% da nossa atenção e do nosso esforço naquilo que de fato está sob o nosso controle. E isso nos leva a uma das ideias mais libertadoras do estoicismo, se não a mais. Presta atenção nisso. O que realmente machuca a gente não são os eventos do mundo, mas sim a interpretação que a gente faz do mundo. O sofrimento não vem do fato em si, mas do julgamento, da história que a gente conta pra gente mesmo sobre aquele fato. Tá legal, mas como é que a gente pega essas ideias de mais de 2000 anos atrás e transforma em ações práticas para o nosso mundo, que é super complexo, super acelerado? A gente pode pensar nisso como um tipo de treino para a vida, um workout mental. Passo 1, o exercício estoico. Diante de qualquer situação, para e separa o que dá para controlar do que não dá. Passo 2, a prática hedonista. Treinar ativamente a capacidade de achar alegria nas coisinhas simples do dia a dia. E passo 3, o desafio do intérprete. Sempre questione as próprias reações. Peraí, meu sofrimento está vindo do fato em si ou da história que eu estou contando sobre ele? O ponto principal é este. Filosofia não é coisa de acadêmico, não é só um monte de teoria. São, na verdade, ferramentas mentais, ferramentas práticas, testadas e aprovadas pelo tempo, para a gente construir resiliência, encontrar um pouco de paz e cultivar uma felicidade mais sólida, mais robusta, mesmo quando o mundo lá fora parece um caos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão mesmo. Levando tudo isso em conta, qual é a filosofia de cada um para encarar o mundo? Como se escolhe interpretar o que acontece? E onde se decide colocar a própria energia? Os antigos, eles nos deram um mapa. A jornada agora é de cada um.